Bom, vou fazer um vídeo aqui, conteúdo extremamente técnico, mas importante. Então, além dos conceitos básicos, a gente vai fazer outros, vou fazer vídeos referente a parametrizações e coisas um pouquinho mais avançadas com o Docker. Então, uma das situações que a gente tem normais, que a gente demandas que vai ter do cliente, é quando tem uma instalação cloud. Temos a instalação cloud e precisamos consumir esses documentos com o Power BI. Existe hoje a opção de exportar com o Docker aqui. Porém, não é uma opção que, quando são muitos dados, ele pode causar quebra na exportação. Então, não é algo muito confiável. Tá? Eu entendo de que é melhor a gente fazer criar, entre aspas, um espelho do arquivador digital em uma base externa SQL. E isso é o que a gente vai fazer aqui. Vai copiar os dados do arquivador digital, e nesse caso um arquivador digital de contratos, tá? Com esses índices. E vamos a copiar para uma instalação SQL que está instalada nesse computador aqui. Então, como que vai funcionar? Temos a cloud, temos o Local Data Connector, que é instalado com as desktop apps. Aí a gente faz a conexão com a tabela MySQL. Ele podia ser SQL Express, Oracle ou outra, tá? Nesse caso eu vou utilizar MySQL. E depois eu vou com o AutoIndex, eu vou fazer essa implementação de todos os registros que tiver no arquivador digital, ou seja, todos os registros que estiver aqui, eu vou enviar diretamente para o SQL com o AutoIndex. Então não foi algo simples, talvez exista alguma forma melhor, mas bom, não encontrei nada aí pela internet, ou seja, dentro do fórum da Docker também não está muito claro como fazer. Então vamos fazer esse vídeo e vamos ver como funciona isso aqui. E todo o intuito de tudo isso é consumir com Power BI. Logicamente, se eu não tenho acesso diretamente à cloud no Power BI, se existem APIs como para fazer isso aí, mas algumas são pagas, então eu prefiro fazer essa indexação com Local Data Connector. Eu acho que fica melhor, tá? Então ficou muito bem o funcionamento dele. Então vamos saber como funciona aqui. Só para fazer delinear aqui, então o Local Data Connector vai se conectar aqui, que vai fazer uma conexão com a tabela da base de dados aqui. O AutoIndex depois vai fazer, já está localmente na cloud, e esse AutoIndex vai escrever esses dados aqui no SQL. Ok? Por meio do Local Data Connector, ele sabe que está na minha máquina e esse MySQL está no meu PC. Depois a gente consegue consumir esses dados aqui. Vou mostrar o funcionamento aqui primeiro, e depois eu vou passar a fazer as configurações, ok? Vamos lá. Então tenho aqui a base que eu tenho aqui 22 documentos. Aqui eu tenho o Local Data Connector instalado, logicamente com o usuário e conectado com a cloud. O que faz? Aqui eu tenho uma comunicação com a base de dados. E somente isso. Então tem uma ponte entre a cloud e o meu MySQL conectado a Data Source BI Contratos. Eu acesso por aqui utilizando essa ferramenta. Eu poderia utilizar alguma outra, mas eu utilizo muito o RAID MySQL. Essa ferramenta aqui, gosto dela. Então aqui me conecto não, vou me conectar aqui só para vocês verem. Então simplesmente uma conexão na base de dados local. Criei uma tabela, um banco com a seguinte tabela:
Seguinte tabela, que são simplesmente os mesmos campos que aqui. E tem que ser exatamente igual? Não, não tem que ser exatamente igual. Simplesmente tem o mesmo, coloquei o mesmo nome, facilita, não? Então temos aqui os campos e, bom, já tenho o Local Data Connector conectado ao meu MySQL. Tenho a tabela criada aqui, a essa tabela que me estou conectando. Depois eu tenho que fazer uma configuração aqui, que seria de indexação, assistência de indexação, que é a conexão direta a Local Data Connector, falar para ele, ok, minha base externa é tal. Então, crio uma lista, assistência de indexação, uma lista, uma conexão de banco externo, certo? Então, como ele já está enxergando, por o Local Data Connector está enxergando minha base local, meu SQL, aqui eu crio essa base, crio uma conexão de base de dados, configuro essa base de dados, ok? Qualquer local, sim, tá? Aí ele vai verificar, vai se conectar isso aqui, e aí vai aparecer todas as configurações que a gente tiver aqui. Nesse caso temos só uma, escolho e conecto, tá? Isso aqui depois a gente vê. Então estou mostrando, mas eu queria só mostrar o funcionamento, tá? Então existe isso aqui e agora vou para o AutoIndex. O AutoIndex que está conectado, que se encontra conectado entre essa lista, essa conexão externa e o MySQL. Ok, aqui eu tenho dois, tenho um para configurado para fazer manualmente e tenho outro por indexação. Qual que seria a diferença? Seria a diferença que esse aqui, se entra um documento e ele é alterado, no caso o status aqui, né, ele automaticamente vai rodar esse AutoIndex, que com os mesmos parâmetros que está aqui. Nesse caso aqui, eu tenho um AutoIndex para iniciar agendado, ou seja, ele está, o start dele, o trigger dele vai ser agendado. Coloquei para nunca, mas podia colocar para com certa frequência, nunca. Ok, voltamos. Só vou dar o start. Se a gente vai proceder aqui, ok, ele vai começar a rodar esse AutoIndex e aqui vai começar a aparecer as tabelas para mim dentro desse BI. Então, se atualizo, que vai aparecendo aos poucos. Atualizo novamente, atualizo e aqui eu tenho os, vamos ver, 22, isso mesmo. São os 22 documentos em total que existem aqui. Se eu quiser fazer um filtro, também podia fazer e não colocar todos os documentos, mas nesse caso estou enviando todos os dados. Vamos a ver, então, você vendo que funciona. Então aqui tem as tabelas. Então se eu adicionar outro item importante, nesse caso, se a gente vai se conectar com essa base de dados, nessa tabela, se a gente quiser adicionar outro documento, tá? Vou importar outro documento, vou adicionar outro documento, ok, vou armazenar, vou colocar contrato, empresa, vou colocar aqui Sabesp, que é a conta daí. O contrato, vou utilizar a mesma jeito que estou colocando aqui. Esse número é importante, tá? Porque eu utilizava para o AutoIndex. Aqui, quando eu explico a configuração, esse número deve ser único. E nesse caso específico, tá? Mas eu podia fazer diferente, tá? Rosa Fernandes, revisor Marcos Rolón, status vencido e o vencimento vou colocar aqui a 29, armazenar.
Ok, armazenei, agora tenho 23 documentos. Como tem um auto-index que ele está verificando para os novos documentos, vamos ver aqui, ele vai rodar esse auto-index e já vai aparecer aqui para mim. Tenho 22 registros, então se eu atualizo, automaticamente eu vou ter Sabesp já colocado aqui. Ok, então funcionou para colocar um novo documento e funcionou. E se alterar alguma coisa aqui? Se alterar também, nesse caso eu coloquei se houver uma alteração no status, como um contrato, eu queria alterar as entradas índices aqui, então desse documento, somente desse documento. Então vamos aqui, vou alterar a entrada índice, por exemplo, do Sabesp mesmo, editar entradas índices, ok, vou colocar válido. E vou colocar aqui, vou mudar para no Sabesp limitada Fernandes, vou colocar 2 vezes só para ver que houve essa mudança. E Marcos Rolon. Salvar. Então agora eu terei, e esse evento do BI vai fazer com que mude aqui nessa base de dados externa que eu quero trabalhar, que eu quero consumir com o Power BI. Aqui vou atualiza, ok, válido, Fernandes, Rolon. Perfeito. Então funcionou. Então temos uma conexão local para MySQL, temos o AutoIndex funcionando. E, bom, o único que faltou aqui, eu acho que é colocar, vamos até adicionar aqui, só para que fique completo. Precisamos também, que é algo muito importante também, essa assistência de indexação, tá? Senão não vai dar muito certo também, isso aqui não funciona, então só para colocar o item que a gente utiliza também. Ok. Ok, então como vimos, essa assistência de indexação faz com que se conecte, que o AutoIndex consiga se conectar na cloud também. É outro item importante que a gente tem que ter. Ok, vamos nas configurações mesmo, tá? Eu não vou mostrar para vocês, ou seja, o primeiro que a gente deveria criar é a base de dados, tá? Instalar o MySQL, sem dúvida, que é o que a gente precisa, o SQL Express, o que você for utilizar. Nesse caso aqui é bem simples, só vou fazer aqui, eu vou criar outra tabela aqui, BI2, BI teste. Então crio a tabela, adiciono, então vou colocar de empresa e assim por diante, tá? Aqui não é um int, vamos colocar aqui um bar chart de 250 caracteres, 255 como é o texto. Então adicionamos outra, entramos aqui a ver quais são os campos. Sim, não sai nenhum. Empresa, tipo, responsável, revisor. Então, aqui é revisor. E aí vai por diante, certo? Então a gente cria, salva. E aí a gente já tem uma segunda tabela aqui. Tá? Temos BI contrato e BI teste. Ok, temos o SQL, temos a tabela criada, não? O banco criado. E vamos a criar conectar-se com o cadastro conector. Sem dúvida, não tem que estar instalado. Isso aqui é para cloud, unicamente para cloud. O on-premise não tem, tá? O on-premise não tem o cadastro conector, então conecta instala e conecta, lógico, e está funcionando. Então abrimos ele, tem que ser instalado por aí, o cadastro conector, que pega as configurações aqui, ele lê essas configurações. Eu tive um problema de instalação aqui. Esse problema de instalação é que o Program Data não tinha
permissões para escrever lá, então eu tive que dar permissões. Então, se alguém tiver esse problema, verifique em Program C, Program Data, a ver se dentro do Docker não tem as permissões necessárias. Ok, aqui as credenciais já pegou, já está com, como eu já tinha uma conexão de base criada, posso criar outra. Então, qual é a ideia daqui? E você pode ter várias conexões para várias bases de dados. Então, eu posso ter um arquivador de contratos, eu posso ter o arquivador de RH, eu posso ter isso aqui utilizado para a lista de seleção, também é utilizado para indexar desde um arquivo terceiro e de um arquivo externo, por exemplo, um arquivo de uma base de funcionários, você indexar documentos que estão dentro do arquivador. Então, data source name, aqui não é tão necessário um nome, não é tão importante um nome, mas eu vou colocar aqui BI test, mas aqui esse nome não é tão necessário, tá? Depois você tem os nomes mais importantes. Opcional aqui, database name, server name, ou seja, onde que está esse o SQL instalado, não? Aqui temos as outras opções, o SQL Server, Oracle, DBC, ou seja, também pode ser um Excel também, uma base de dados, outro tipo de base de dados. Aqui tem o localhost, que seria, se está instalado nessa máquina, a porta normalmente é 3306 dentro do MySQL, se for o SQL Express 1433, mas deixa default que funciona bem. Vamos lá, database. Qual que é o nome do database? O database vai ser esse aqui. Eu vou criar aqui essa BI contratos, não, BI teste. Então vou me conectar dentro de BI teste. Essa base de dados. Username aqui no meu é root. A senha não vou falar. Vamos lá, ver se não erro. Conectar, tá vendo? Bom, se dá tudo certo, opa, aqui já errei, tá? Coloquei a senha errada. Ok, lá. Opa, BI teste não existe, vamos lá. Temos algum erro aqui, BI underline teste. BI underline teste. Localhost, MySQL, root. Vamos tentar novamente. Não vai. Esse aqui eu coloco BI contratos. Ah, não. Tô errando aqui. Vamos lá. Eu não tenho que colocar a tabela, não? Eu tenho que colocar a base. Vamos lá. Só BI. Então eu só vou colocar a base de dados mesmo, tá? Agora sim, vou me conectar. Se conectou já, ou seja, parou de girar aí, se conectou. Então vejam aqui, ele apareceu os dois, tá? Dentro da base de dados eu tenho duas tabelas. Aí eu vou adicionar BI teste só para vocês verem. Então adiciono. Então posso ter dois aqui. Então poderia ter o contrato, o CRH, poderia ter o... Ok, adicionei. Então tenho a conexão entre cloud e o local data connector. Ele me deixa aqui perto, ou seja, me deixa a conexão entre minha base de dados SQL e a cloud, não? Criar essa conexão. Ok. Funcionando, o próximo passo, qual que é? Criar. Nessa ponte que eu tenho que falar para o Dockware qual que é essa como que estou conectado aqui e como que eu vou acessar por aqui e dentro dessa assistência de indexação é como se fosse uma lista de seleção, tá? Então é uma lista de seleção externa. Vou criar um fixo, ou externo, nesse caso externo, uma conexão a banco de dados, configurar. Nesse caso, seria se essa segunda base de dados é a base de dados interna do Dockware. Então, escolher local, aquela que a gente conectou, BI teste,
ok. Selecionamos todos os campos que a gente criou. Nesse caso, é possível também você colocar você adicionar um filtro, tá? Criar alguma regra aqui para fazer essa importação desses dados aí, que não vão todos os dados para a seleção, Isso vai economizar muito tempo e processamento, tá? Como nesse caso são poucos registros, não vai ter problema. Então, ok, salve. Ah, tá. É importante o nome, não? Aqui vou colocar BI teste, tá? BI teste. Salve. Voltamos, então. Já temos o Local Data Connector. Temos assistência de indexação com essa conexão externa. E agora vamos para o AutoIndex. No AutoIndex, aqui dentro de configurações, AutoIndex. Temos aqui o agendado, o evento por indexação, tá? Vamos para fazer o evento por indexação para novos documentos. Eu vou criar uma cópia disso aqui para eu já ficar com todas as configurações que eu já fiz, tá? Então vamos lá. Então BI teste, eu vou colocar aqui BI teste. Então vamos lá. O primeiro, adicionar aqui em que arquivador digital vamos utilizar contratos, gabinete de arquivos, tá? Então nesse caso, para novos documentos, e se alguma entrada índice for alterada, aqui o status modificado, tá? Eu coloquei esse filtro. Por quê? Porque se existir algum status modificado, nesse caso é o contrato, tá? Cada arquivador, armário digital vai ter sua próprio processo, sua própria forma. Nesse caso eu coloquei como se o status seja para mim o que normalmente um funcionário vai mudar. Então vamos imaginar que esse documento foi aprovado e eu preciso atualizar essa informação para que o Power BI tenha uma informação coerente lá. Então aqui, se ele mudar o workflow ou por alguma razão mudar o status, ele vai fazer a atualização dessa indexação na base de dados, tá? Então essa que seria a ideia dessa configuração aqui. Mas eu posso também colocar sim ou, não, nesse caso ou, vou colocar ou se a empresa também foi modificado, ou um ou outro, ou posso continuar. Sim, o número no responsável também foi modificado. Vamos lá, o responsável também foi modificado. Também vai fazer a alteração. Então, qualquer dessas opções que acontecer aqui vai fazer a mudança também no SQL. Isso aqui depois é um pouquinho complicado de entender, mas vamos lá. O primeiro que temos que fazer é conectar qual é a origem dos dados. A origem de dados para isso a gente fez tudo isso aqui. Fez a assistência de indexação do Local Data Connector e agora a gente tem que falar para ele, opa, chegamos a SQL. Então aqui configuramos, configuramos o BI teste, E aqui também tem regras como para você colocar filtros aqui. Nesse caso não vamos usar. Ok. Qual que é o número de contrato? Eu estava fechando todo para o número de contrato, mas vamos aqui, vou utilizar o BA contratos, para vocês, para a gente não mudar isso aqui. Então é igual a número de contratos. Então o que acontece? Essa correspondência, para mim, nesse caso, a gente precisa ter um número único. E o número do contrato é único. Então, como ele é único, ele não vai se repetir. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque se eu tenho... se ele bate isso aqui, ele não vai... Isso é o inverso. Ele não vai replicar para a base de dados. Por quê?
porque ele se corresponde aos dados, ou seja, isso aqui em inglês se chama match coding, não? Então, quando ele tem um match, quando tem uma correspondência, ele vai atribuir os dados no docuWare. Quando ele não bate esses dados, ele vai escrever os dados dentro da base SQL, tá? Ele vai funcionar ao contrário. Lembrando que isso aqui é utilizado mais para você indexar a base de dados docuWare, não a base de dados externa, mas é uma solução para a base de dados externa. Está dentro da documentação, não dentro da documentação, mas está dentro dos fóruns do docuWare. Tá ok. Então, sim, isso aqui vai ter, ele tem uma correspondência, então ele não é exportado. Sim, ele não vai ter, ele é exportado. Então, quando existe um match, ele exporta. Quando não existe um match, ele não exporta. Bom, aqui eu utilizo o primeiro registro. Como é um número único, não tem problema para isso aí. Então, tem que usar um número único, ou seja, tem que utilizar um campo que ele não se repita. Isso é muito importante, porque senão você não tem a totalidade dos dados lá, tá? Pelo menos dessa forma que eu estou fazendo aqui. Coloquei aqui alterar o documento de indexação. Simplesmente isso aqui pode ser relevante, tá? Podem colocar não alterar nada se não houver nenhuma correspondência, mas eu coloquei exportado, como eu falei para vocês. Se isso tiver correspondência, ele não exporta, ele indexa, ele atribui dados internamente, né? Se ele não bate aqui, ele exporta os dados, tá? Como disse aqui, nenhum registro dos dados correspondentes foi encontrado na origem, então ele coloca aqui como exportado, tá? No caso de BMatch. Ok, vamos lá. Atribuir dados. Quando existe o match, ele não faz a exportação, então eu criei um campo simplesmente para colocar como não exportado. E escrever write back, que seria escrever para trás, não seria, ou seja, escrever na base, nos dados de origem, nos dados que você colocou para indexar, coloquei alterar registro e coloquei os campos que eu preciso, todos os restos dos campos, não? Que eu preciso indexar, tá? Então agora esse que é o lugar que quando não existe o match, ele vai falar para ele, opa, esse aqui não foi, esse aqui não foi, esse aqui não foi, e vai começar a escrever na tabela, na tabela que para nós é importante. Então, beleza, seria só isso, tá? Vou falar novamente, só para ficar claro. Então, aqui eu seleciono o gatilho, seleciono o gatilho se houver entradas índices alteradas e para novos documentos, isso é bem importante. Corresponder dados, o match, bom, a configuração da base externa, importantíssimo, não? A base de origem, que é a base de SQL, que está conectado com local data, que a gente utilizou o assistente de indexação e que agora estamos fazendo a configuração com auto-index. Então aqui temos o match, tá? Que isso aqui tem que ser um número único, tá? Algo que não se repita, uma condição que não se repita nunca, que não exista mais de uma coincidência. Isso é importante. Uma das coisas também, um porém aqui que eu tentei fazer e não funcionou, pelo menos para mim. Se alguém conseguir fazer, beleza, mas eu não consegui fazer, que ele não te deixa utilizar o docid aqui, ele não aparece, que seria o número único. Eu também tentei criar um campo externo, um campo escrevendo o docid. Também tentei utilizar um campo que cria uma numeração dentro de cada campo automática. Também não foi, não deixa utilizar. Então o jeito é utilizar uma condição que não se repita aqui. Então quando existe esse match, repetindo, ele vai atribuir dados dentro do arquivador, tá? Que não é o que a gente quer. A gente quer que não exista isso, e quando não existe vai vir aqui e vai escrever na base de dados externa, que nesse caso não são mais SQL. Bom, beleza. Para finalizar,
vou não salvar. Eu esvaziei, vou deletar. Isso aqui eu adoro o RAID porque é bem fácil usar. Eu vou excluir o teste, ok? Vou vir aqui a minha base. Se a gente for para os dados aqui, tem os dados aqui, vou excluir. Vou esvaziar a tabela. Eu não tenho nada. Vou excluir a tabela, vou atualizar. Não vai ter corte esse vídeo, então vou inventar nada aqui. E vou fazer a indexação aqui, ou seja, tenho esses 23 documentos. Vou dar o play, porque aqui tem como agendar. Nesse caso aqui, o indexador não por evento, não consigo agendar. Simplesmente vou dar o play no que está agendado. É a mesma configuração, tá? Ok, tá rodando. Eu queria mostrar isso aqui, não mostrei. Exportado. Sim, aqui tá tudo exportado. Aqui colocou não é exportado, vamos ver. Exportado também. Tá ok, 73%. Ele me mostrou estranho, não? Mas está errado isso aqui, não? Lamentavelmente essa parte do OQL não é muito transparente, não é muito certa nos números, tá? Tem que ir a ver exatamente o que acontece. Se o resultado é esperado. Bom, você vê aqui, não tem nada, mas vamos atualizar, isso assusta, e temos os 23 resultados aqui. Ok, então temos resultados. Também eu vou apagar novamente isso aqui, só para vocês verem como ele exporta, que não, só para ver como você se exporta aqui. Vou apagar os dados, esvaziar a tabela. Ok, esvaziar a tabela. Eu queria que você fizesse isso aqui, o BMatch, não? Que eu mostrei para vocês. Vamos selecionar todo. Selecionar todos, vamos lá. Eu consigo selecionar todos, Ctrl A. Selecionei todo, ele entra múltiplas entradas índices. Vou atualizar o BMatch. Vou colocar nada aqui, ok? Então ele vai atualizar e vou ter aqui nada. Beleza, isso é o que eu queria, nada. Vou deixar aqui maiorzinho. Deixa eu daqui, maiorzinho. E aí? Válido vencido e eu queria... Agora vou rodar aqui o AutoIndex. Vou rodar o AutoIndex e você vai ver como aqui vai verificar o BMatch. Ou seja, se não existe correspondência, ele vai exportar. Aí vai aos poucos, está atualizando aqui embaixo. Fez tudo, terminou. Exportado. Por quê? Porque não houve correspondência, tá? Então vou atualizar. Tenho 23 dados aqui. Ok. Se eu rodar novamente, tá vendo que só fica aqui assim? Não se assustem, tá? Isso aqui ele já parou, né? Já parou, mas não atualizou essa parte. Então só atualizar a página. Agora sim, vê que tá 23, vou rodar novamente. Se eu rodar novamente, isso pode ser um problema que vocês tenham. Ele não deveria duplicar os resultados, tá? Isso já aconteceu comigo e foi uma das coisas que eu apanhei. Por isso que é tão importante você colocar um número único lá. Então vai rodar tudo novamente, mas você vai ver que ele vai dar não exportado aqui. Por quê? Porque isso aqui deu match, não? E quando deu match, não exporta. Então, se ele dá match, ou seja, se ele bater com o número de contrato igual ao número de contrato que está lá, não vai exportar. Por isso que é tão importante esse número único aqui, ou utilizar de alguma forma um número único aqui. A gente tem matrícula, tem várias coisas aí como para colocar
essas informações aí. Por exemplo, a gente pode criar um número único e utilizar em outro campo correspondente aí em texto, não? Então, deveria ser feito dessa maneira. Tá bom? Então, eu acho que a gente chegou ao cometido, que seria que essa agora fica fácil se conectar a uma base de dados externa com todos os dados aqui. Tá? Isso vai ser utilizado aqui por um cliente meu aqui, então vai dar muito certo isso aqui. Tá bom? Muito obrigado, espero que seja de grande ajuda. Qualquer coisa é só perguntar.